Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso Esquenta para o Detona do 41º Exame de Ordem. E hoje, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre direito previdenciário. Então, nesse nosso encontro de hoje, quero passar aqui para vocês algumas dicas do que pode aí cair na sua prova de primeira fase da OAB na matéria de direito previdenciário. Então, vamos começar aqui, pessoal, com a nossa primeira dica. O primeiro tema que eu quero conversar com vocês é o tema dependentes. Mas, Gê, que é isso? Quem são os dependentes? Primeira coisa que a gente precisa saber, pessoal, é que os dependentes, eles têm um vínculo com o segurado da Previdência Social. Então, o dependente, ele é uma pessoa que ele não recolheu contribuição para a Previdência Social, mas como ele tem um vínculo com o segurado, que era a pessoa, né, que realizava as contribuições, essa pessoa, quando o segurado vem a falecer, ou também tem alguns benefícios, né, que o segurado nem precisa ter falecido, o segurado ainda pode estar vivo, o dependente, ele acaba tendo esse vínculo indireto com a Previdência Social por causa do segurado. Mas, Gê, de acordo com a lei, quem são os dependentes? A gente precisa analisar, pessoal, os artigos 16, tanto da Lei 8.213, quanto lá do Decreto 3.048, que são as principais legislações aí previdenciárias. Lá no artigo 16, ele vai falar o seguinte para a gente. Primeiro, a gente tem, pessoal, classes de dependentes. Então, a gente tem 3 classes de dependentes. Os dependentes do segurado, eles são divididos em primeira classe, segunda classe e terceira classe. Mas, Gê, quem são as pessoas que estão na primeira classe de dependentes? Na primeira classe, pessoal, a gente tem o cônjuge, a companheira ou companheiro, a gente tem o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos e também, pessoal, a gente tem ali o filho inválido ou que tenha alguma deficiência intelectual, mental, grave. E aí, nesse caso, para o filho que tem alguma deficiência, ele não está limitado a essa idade de 21 anos, pode ser de qualquer idade, tudo bem? Então, essas são as pessoas que estão na primeira classe de dependentes. Então, isso significa, pessoal, que essas pessoas aí da primeira classe, elas vão ter preferência para receber benefícios do segurado. Tanto é, pessoal, que eu coloquei aí uma atenção para vocês, que a lei vai falar para a gente, pessoal, que para essas pessoas que estão na primeira classe, a dependência econômica, ela é presumida. Então, vamos supor, isso significa que se um segurado faleceu e ele deixou ali como dependente a sua esposa e um filho de 12 anos, o INSS vai presumir que aquela esposa e aquele filho dependiam economicamente do segurado, eles não vão precisar comprovar a dependência econômica, tá? Então, guardem isso, pessoal. Para a primeira classe de dependentes, a dependência econômica do segurado, ela é presumida, não precisa de comprovação. Mas, agora, a gente vai verificar no próximo card, pessoal, que a gente tem mais 2 classes de dependentes. Então, no nosso segundo card, pessoal, a gente consegue aí verificar que os dependentes, eles também são... Você consegue passar para o próximo card, por favor? Os dependentes, pessoal, eles também são os pais. Então, se um segurado, né, ele falece, ele deixa o pai e a mãe, então os pais. E também na terceira classe, a gente tem os irmãos. Então, se uma pessoa, né, um segurado ou uma segurada falece, deixa aí um irmão não emancipado de qualquer condição de até 21 anos
Ou então, pessoal, ele deixa um irmão que tem uma deficiência aí, né? A lei fala, um irmão inválido, que tem alguma deficiência intelectual, mental, grave. E aí, nesse caso também, o irmão que tem alguma deficiência, ele também não vai estar limitado àquela idade de 21 anos, tá? Então, pessoal, essas são as classes de dependentes. Só que, quando a gente fala aí das classes de dependentes, pessoal, o que a gente precisa entender? A existência de dependentes da classe anterior exclui os dependentes da classe posterior. Como assim, Magê? Então, isso significa que, vamos supor que um segurado faleceu e ele deixou uma esposa, um filho de 14 anos e ele deixou a sua mãe, que ainda estava viva. Nesse caso, pessoal, como a gente tem dependentes da primeira classe, que era a esposa e o filho de 14 anos, a mãe do segurado não vai ser dependente dele, ela não vai receber pensão por morte, não vai receber nenhum benefício, porque toda vez que eu tenho, então se eu tenho cônjuge, companheiro ou filho, a mãe, o pai e o irmão não vai ter direito a nenhum benefício. Da mesma forma que se o segurado, por exemplo, faleceu e deixou só o pai e a mãe, e também deixou irmãos, ele não tinha ninguém da primeira classe, não tinha filho, esposa, companheiro, companheira, nada. Ele deixou o pai, a mãe e 2 irmãos. Nesse caso, como tem o pai e a mãe, vai excluir a terceira classe, que são os irmãos. Tudo bem? Então, sobre dependentes, era isso que eu queria conversar com vocês. Agora, no nosso próximo card, pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a manutenção da qualidade de segurado. Mas, Gê, o que é manutenção da qualidade de segurado? Manutenção da qualidade de segurado, pessoal, também é chamado de período de graça. O que é, Magê, esse período de graça ou manutenção da qualidade de segurado? É o período, pessoal, em que a pessoa não vai contribuir para a Previdência Social. Ela não vai contribuir para o regime geral de Previdência Social. Mas mesmo não contribuindo, pessoal, ela vai continuar sendo considerada segurada. Então, isso que é o período de graça ou período de manutenção da qualidade de segurado. É o período em que, por algum motivo, eu não vou contribuir, mas eu vou continuar sendo segurado. Mas, Gê, quais são os períodos aí, né, de manutenção da qualidade de segurado? Primeiro, pessoal, a lei vai falar para a gente que mantém a qualidade de segurado sem limite de prazo quem está recebendo o benefício previdenciário, exceto se esse benefício previdenciário for o auxílio-acidente. Então, vamos supor que eu sou segurada da Previdência Social, vamos supor que eu sou empregada, e aí eu sofri um acidente. Pode ser um acidente de trabalho ou não, eu sofri um acidente e eu vou precisar ficar 60 dias afastada, recebendo auxílio por incapacidade temporária. Porque eu tive o acidente, vou precisar ficar 60 dias sem poder praticar atividades laborativas. Durante todo esse período, pessoal, que eu vou receber o auxílio por incapacidade temporária, eu não vou precisar contribuir, porque eu estou recebendo o benefício previdenciário. Mas eu vou continuar com a minha qualidade de segurada. Eu vou continuar sendo segurada da Previdência Social, tudo bem? O único benefício que essa regrinha aí não vale, pessoal, é quando a pessoa está recebendo auxílio-acidente. Aí, quando a pessoa está recebendo auxílio-acidente, aí ela, para manter a qualidade de segurado, vai ter que contribuir, porque o auxílio-acidente ele tem natureza indenizatória, tá? Então, pessoal, sem limite de prazo, quem está recebendo o benefício previdenciário. Também mantém a qualidade de segurado, pessoal, por um período de 12 meses após a cessação das contribuições previdenciárias, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, ou então quando ele estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Essa situação aqui, pessoal, pode ser a pessoa que ela estava, por exemplo, ela estava trabalhando, estava recebendo remuneração, era segurada e ela ficou desempregada, ela perdeu o emprego, ou então ela está numa licença não remunerada. Então, vai manter a qualidade de segurado por um período de 12 meses.
Depois, pessoal, no nosso próximo card, a gente vai verificar que também mantém a qualidade de segurado pelo período de 12 meses após a segregação ou segurado com doença de segregação compulsória. Então, quando a gente tem ali alguma situação de doença de segregação compulsória, que essas doenças elas estão previstas, né, numa lista aí elaborada pelo órgão competente, quando a pessoa está ali afastada, né, durante a segregação compulsória, pelo período de 12 meses após a segregação compulsória, ela também mantém a qualidade de segurado. Também mantém a qualidade de segurado até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Então, a pessoa que está ali, pessoal, né, que é condenada, está cumprindo uma pena privativa de liberdade, uma pena de reclusão, até 12 meses depois que a pessoa, né, recebeu ali o livramento, ela ainda mantém a qualidade de segurado. E aí, por fim, a lei vai falar que mantém a qualidade de segurado até 6 meses após a cessação das contribuições. O segurado facultativo, então a pessoa estava contribuindo como facultativo, parou de contribuir, durante 6 meses ainda mantém a qualidade de segurado. E por fim, pessoal, também mantém a qualidade de segurado até 3 meses após o licenciamento, o segurado que for incorporado ali às Forças Armadas para prestação do serviço militar obrigatório. Então, a pessoa, ela foi, né, se licenciou, porque ela foi convocada para prestar o serviço militar obrigatório, durante 3 meses ela ainda mantém a qualidade de segurado. Então, isso era o que eu tinha para conversar aí com vocês sobre manutenção da qualidade de segurado. Agora, pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os segurados facultativos. Mas, Gê, quem são os segurados facultativos? Os segurados facultativos, pessoal, pode ser a pessoa que não possui nenhum tipo de renda, ou então pode ser uma pessoa que ela até possui renda, mas essa renda que ela possui não a enquadra como segurado obrigatório. Mas, Gê, quem pode se filiar como segurado facultativo? Ou seja, quem pode contribuir para a Previdência Social como segurado facultativo? Primeira pessoa, pessoal, é aquela, né, a lei fala, aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência. Então, esse daqui, pessoal, é o caso da dona de casa ou então do dono de casa, né? Por que não? Então, pessoa que se dedica exclusivamente ali ao trabalho doméstico na sua residência, claro, né? Não pode ser empregado doméstico, não pode trabalhar para outro. Essa pessoa pode se filiar como facultativo. Também pode se filiar como facultativo, pessoal, a pessoa que exerce a função como síndico de condomínio, desde que ele não seja remunerado, tá? Então, se o síndico de condomínio ele não receber remuneração, ele pode se filiar como facultativo. Também o estudante, a pessoa que só estuda a partir dos 16 anos, o brasileiro que acompanha o cônjuge para prestar serviços no exterior, também pode se filiar como facultativo. E aí, no nosso próximo card, pessoal, a gente vai ter aí mais algumas pessoas que podem, né, se filiar como facultativo. Também tem aí a situação da pessoa que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. Então, por exemplo, se eu estava trabalhando, eu era empregada, como empregada, eu era segurada obrigatória da Previdência Social. Eu perdi o meu emprego, a partir do momento que eu estou desempregada, se eu quiser, eu posso contribuir como facultativa. Também, pessoal, o estagiário que presta serviços em conformidade com a lei do estágio. Então, pessoal, o estagiário que presta serviços de acordo com as regras da lei do estágio, ele pode se filiar como facultativo. Agora, presta atenção, porque a lei previdenciária vai falar, pessoal, que se o estágio não cumpre os requisitos da lei do estágio, a consequência é o reconhecimento do vínculo empregatício para fins trabalhistas e previdenciários. Então,
o estagiário que trabalha, né, que presta serviços de acordo com a lei do estágio, pode ser facultativo. Agora, se o estagiário está de forma ilícita, um estágio irregular, um estágio ilícito, aí ele vai ter o reconhecimento do vínculo empregatício e, como consequência, ele vai ser segurado obrigatório, tá? Se o estágio for ilícito, irregular. E, por fim, pessoal, também aí pode ser facultativo o presidiário que não exerce atividade remunerada e que nem esteja vinculado aí a nenhum regime de previdência social. Então, esses são aí os segurados facultativos. Agora, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre o auxílio por incapacidade temporária. O que a gente precisa saber sobre o auxílio por incapacidade temporária? Primeiro, a gente precisa saber, pessoal, que para receber esse benefício, auxílio por incapacidade temporária, a pessoa precisa estar incapacitada para exercer atividade laborativa. Só que essa incapacidade, pessoal, da pessoa tem que ser por um período superior a 15 dias. Então, se a pessoa sofreu algum tipo de acidente ou então se ela teve aí algum tipo de doença que vai incapacitar essa pessoa para o trabalho por um período superior a 15 dias, ela vai receber o auxílio por incapacidade temporária. Então, o que a gente tem que entender aí, pessoal, até pelo próprio nome aí, né, do benefício, é o seguinte: o auxílio por incapacidade temporária, ele tem esse caráter de provisoriedade. Então, isso significa que vai receber o benefício quando o perito médico do INSS, ele consegue prever um prazo para a pessoa se recuperar. Então, é por isso que se chama auxílio por incapacidade temporária o benefício, porque apenas de forma provisória, temporária, a pessoa não vai conseguir exercer as suas atividades laborativas. Para receber, né, o auxílio por incapacidade temporária, é necessário ter aí a qualidade de segurado e também, pessoal, em regra, a gente precisa de uma carência de 12 meses de contribuição. Então, para receber o auxílio por incapacidade temporária, pessoal, a gente precisa, né, o segurado precisa ter pelo menos 12 meses de contribuição. A gente só vai ter, pessoal, algumas exceções em que não vai precisar de carência, que é essa situação que eu coloquei aí. Em regra, exige carência de 12 contribuições, exceto no caso de acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza, ou no caso das doenças previstas em portaria ministerial. Então, mas que doenças são essas? Por exemplo, a gente tem caso de tuberculose, Parkinson, neoplasia maligna, que é o câncer. Então, pessoal, em regra, para ter direito ao auxílio por incapacidade temporária, eu preciso ter pelo menos 12 contribuições, mas se for acidente de trabalho, então vamos supor que eu fui contratada como empregada hoje por uma empresa. Daqui a 5 dias eu sofri um acidente de trabalho. Por óbvio, eu estou trabalhando só há 5 dias e ainda não fiz 12 contribuições. Então, nesse caso, como foi acidente de trabalho, podia ser um outro acidente também de qualquer natureza. Estou lá no final de semana passeando, sofri um acidente de carro, sofri um acidente na estrada, ou tive alguma dessas doenças, né, que estão previstas aí na portaria ministerial. Aí, se eu sofrer qualquer tipo dessa situação aí, não vou precisar de carência. Então, nessa situação que eu coloquei aí, fui contratada como empregada hoje, sou segurada obrigatória da Previdência Social, daqui 5 dias sofri um acidente de trabalho, se eu precisar ficar aí por um período superior a 15 dias afastada, vou receber o auxílio por incapacidade temporária. Então, pessoal, eram essas as dicas aí que eu queria conversar com vocês sobre direito previdenciário. Espero que todos tenham aí uma excelente prova. E, pessoal, não se esqueçam que no dia 26 de julho a gente vai ter aí o nosso Detona com muitas dicas para você arrebentar na primeira fase. Tchau, tchau, pessoal!